E ele não disse, amai só os católicos ou amai só os evangélicos, amai-vos uns aos outros. A iniciativa de estimular uma certa de rixa, uma violência entre as pessoas em si, eu acho que a religião ela não está cumprindo bem o seu papel. Porque o papel dela é exatamente congregar, harmonizar. E o fato de uma pessoa decidir por uma outra religião ou não participar mais de uma religião que ele antes participava, isso não dá o direito nenhum de fazer uma certa repressão para essa pessoa. Por isso que eu acho que essa forma de fazer religião é uma forma contraditória. Nós temos que primar, nós temos que valorizar as relações de harmonia e não as relações que não sejam harmônicas, principalmente entre amigos, entre famílias e até pessoas mesmo desconhecidas. Por que não? Sempre buscar as relações, mesmo com aquelas pessoas que você a princípio não conhece, mas você pode realmente criar um laço fraterno, um laço de grande amizade entre as pessoas. Portanto, eu pessoalmente repudio qualquer atividade que possa estimular a desorganização, para estimular vamos supor, a não harmonia. Marcos Giovanni, advogado especialista em psicologia jurídica dos direitos humanos da Secretaria Municipal de Fortaleza. As pessoas que me procuram, fazendo queixas do crime de intolerância religiosa são pessoas ligadas a religiões de matrizes africanas. É o primeiro caso que eu pego de fato de alguém que é discriminado dentro da própria religião, principalmente as religiões de ordem evangélica, de matriz evangélica. E a Lei KO, que é a lei que regulamenta tanto o racismo quanto a questão da intolerância religiosa, ela é bem clara no seu artigo 20, que eu vou ler aqui ipsilíteres o que diz. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação de preconceito, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, a partir desse artigo, a gente pode depreender que qualquer tipo de intolerância religiosa, ela é tipificada assim como crime. A partir do momento que uma igreja, ou uma seita, ou um segmento religioso discrimina um de seus membros, a pessoa que conduziu ou a pessoa que discriminou esse membro, ela estaria cometendo esse crime tipificado no artigo 20 da Lei KO. A liberdade religiosa é um direito humano garantido por lei. Violar a liberdade religiosa é, portanto, violar a lei. É um crime passível de prisão. Todas as vezes que discriminamos, ofendemos ou praticamos qualquer ato de violência contra o nosso semelhante só porque ele pensa diferente ou tem uma crença diferente ou escolheu não ter nenhuma crença, nós violamos a lei dos homens. Mais que isso, contrariamos nossos próprios princípios religiosos. O Ministério Público, como sempre, ele é um grande parceiro, sobretudo nas ações de defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana. Eu espero que ele faça valer a lei, ele responsabilize os agressores, e faça com que o direito da vítima seja restaurado. É isso que eu espero do Ministério Público, eu, enquanto advogado, enquanto militante de direitos humanos, eu espero isso também. O primeiro passo é procurar os órgãos competentes, como a própria Secretaria de Direitos Humanos do município, o Ministério Público, a Assessoria Pública, o Poder Judiciário também, as pessoas podem procurar toda a rede de defesa de direitos humanos, para que seja feita a reclamação e seja apurada realmente se houve intolerância, discriminação, ou qualquer tipo de violação do direito à prática religiosa, porque a Constituição, no seu artigo 5º, ele assegura que o direito à prática religiosa é um direito fundamental pétrio, ou seja, ele não pode ser mexido, ele não pode ser violado. Então, qualquer pessoa que se sinta lesada no direito à prática da sua religião, ela deve procurar esses órgãos que eu mencionei anteriormente. Júlio Ponte, vice-presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará.
né? Essa questão da tolerância, vir do nosso berço, da nossa formação. Então o Estado, já prevendo certos comportamentos, impõe através do texto constitucional, de cima para baixo, essa questão da tolerância religiosa, a liberdade como tem de professar a sua religião, de entrar e sair, né, de partido político, de religião, de sindicato, enfim, de tudo. O casamento hoje não é mais indissolúvel, outrora era. Então você hoje, você pode ter sua família, você pode sair dela, constituir uma outra, e a religião, por qual razão, também não se pode professar uma outra. Não é questão de fé. A Assembleia realiza debate sobre intolerância religiosa. Na ocasião, foi lançado um fórum em defesa da liberdade de crenças. Trocar de religião pode até parecer uma coisa simples, sem burocracia. Para alguns segmentos religiosos, sim, mas para outros, a troca pode trazer problemas para o resto da vida. O caso de Sebastião foi parar na justiça. Ele foi expulso do grupo Testemunhas de Jeová porque escrevia artigos para a religião em jornais. Além da expulsão, ele perdeu todos os laços com familiares e amigos. Eu me arrependo amargamente, porque foi uma mudança brusca que aconteceu na minha vida. De uma hora para outra, eu perdi todos os meus amigos que tinha durante 10 anos que cultivei. Isso para mim é muito doloroso. Agora, por um lado, eu ter entrado e ter sido a primeira pessoa que denunciou essa discriminação no Brasil, isso eu fico contemplado comigo e com as pessoas que estão aguardando o desenrolar desse acontecimento. A intolerância e a discriminação religiosa foram temas discutidos nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Até 1980, as pessoas poderiam escolher se continuavam ou não em uma determinada religião, sem correr risco de perseguição. Mas hoje, a situação é diferente. No país, existem mais de 100 religiões, cada uma com suas determinações. Para garantir a liberdade de crença e o livre exercício de cultos religiosos já previstos na Constituição, foi lançado o Fórum em Defesa da Liberdade e da Tolerância Religiosa. O que foi me exposto é que nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar a intolerância religiosa. Reitero o que eu já disse há pouco, o homem é livre, o ser humano é livre. Então ele tem toda a liberdade de professar a sua religião, ter seu partido, ingressar ou sair de sindicato. E como eu digo assim, até no sentido até mais grave em termos materiais, o ser humano hoje casa, mas ninguém garante se amanhã ele continuará casado, se amanhã ele não constitui outra família. Mas ainda que ele constitua outra família, ele não pode esquecer seus filhos, não pode esquecer sua ex-mulher ou seu ex-marido. Então, o que eu quero ressaltar aqui é a liberdade de religião, a tolerância religiosa acima de tudo. Nós não podemos conceber a intolerância. Se eu sou católico, como de fato eu sou, deixo de ser católico e passo a ser, por exemplo, um adventista, passo a ser, por exemplo, membro da Igreja Batista, eu não posso conceber ser excomungado pelo Papa Bento XVI por este fato. Eu tenho a minha fé. É a minha consciência que vai me julgar na hora H, na hora que eu for chamado pelo Criador. Se eu fiz certo ou fiz errado, a minha fé está dizendo que eu fiz certo. Rosileia Alves, enfermeira e professora de ética e bioética da UFC. A desassociação é um atentado contra a ética, uma vez que fere os direitos humanos e que a própria Constituição diz que nós temos direito a escolher o nosso credo e todos os nossos opções, desde que não interfira na vida em coletividade. E cada um de nós temos o direito de escolher como devemos viver, a que Deus queremos servir. Paulo Rogério, membro da UNEGRO, União de Negros pela Liberdade Racial. Nós estamos acompanhando de perto também a luta dos testemunhos de Jeová, onde estes estão sendo discriminados e mais. Existe uma questão que é colocada lá, que nós tivemos contato com o Sebastião Ramos, a qual nos falou, né, a respeito dessa situação que é a desassociação, ou seja, é a morte do indivíduo para aquela
congregação. Quando você sai, você também recebe o mesmo tratamento, você tem uma morte social. As pessoas com que você também era amigo, fez todo tipo de amizade, uma família espiritual, eles são obrigados, a partir daquele momento, a não falar mais comigo. Porque eu virei uma pessoa que agora vai ser contra a religião deles. Então, nas próprias publicações é colocado e é instigado que eu virei um apóstata, um servo do diabo, literalmente nessas palavras. Então as pessoas têm até medo de chegar a mim, eu, um cidadão que tenho todas as prerrogativas de cumprir todas as minhas coisas, eu sou tratado como um pária, né? Por esse sentido, discriminado pelas testemunhas de Jeová. Até